Saindo o Sevilha. Ao nosso lado, com todo prazer, Antônio Petri. Um abraço, Petri. Um abraço, Alexandre Santos. Vamos matar saudades do torcedor São Paulino, né? O São Paulo que na década de 90, no começo da década de 90, foi bicampeão mundial interclubes no Japão. E nesse jogo recebia as faixas de campeão do mundo do Sevilha da Espanha. E entre os jogadores do Sevilha, nada mais, nada menos do que Diego Armando Maradona. Já trintão, né? Fora do peso, querendo voltar ao futebol. Mas o Maradona é sempre Maradona, é sempre bom ver o Maradona, independentemente da situação que ele esteja. Um jogo que foi muito importante para a história do São Paulo. Foi a primeira vez que o Maradona jogou aí no estádio do Morumbi. E do time que foi campeão mundial, apenas 2 desfalques. O Cerezo e o Miller. Os dois só não jogaram porque estavam machucados. Então hoje é uma ótima oportunidade para o torcedor são paulino que não viu, poder ter a chance de ver, talvez, o maior São Paulo de todos os tempos. Eu digo isso porque se não foi o time tecnicamente melhor de todos os tempos do São Paulo, foi o time que conseguiu as 2 maiores glórias, o bicampeonato da Libertadores e o bicampeonato mundial. Um jogo, portanto, memorável para você, amigo telespectador do Band Esportes. Você viu São Paulo de Adilson, Ronaldão. Só o Miller, do time que foi campeão em Tóquio, né, Petra, que não está correndo aí atrás da bola pelo time do São Paulo. Você vê o Diego Maradona. Primeiro, foi dominado, o São Paulo recuperando. O Cafu vai embora, está jogando com a 11. Já foi barrado ali, Cafu com falta. Em 93, cheio de vigor físico, né? Inteirinho o Cafu. O Cafu estava praticamente começando aí no São Paulo, né? O Cafu tem hoje 34 anos, 33 anos. Você tira 10 anos no tempo aí, são 23 anos. É bastante para quem joga bola. E o Cafu tem um detalhe interessante. Aí ele joga com a camisa 11, né? Porque na conquista do bicampeonato mundial, o Cafu jogou numa edição como lateral direito e numa outra edição como um meio-campista fazendo a função quase de um ponta esquerda. Olha o Diego. Rolando essa bola, serviu para o Conte. Simeone com a 9 hoje. Sempre irrequieto o Simeone. Diego Maradona. É gordinho, né? Vem apresentando para o Vitor. Vitor passa errado, devolve a gentileza de presente para o time espanhol. É bom a gente situar, pelo menos os mais jovens, né, que o Maradona, nesse momento, ele voltava depois de um longo período sem jogar. Né? Ele ficou, todo mundo sabe, envolvido com drogas e depois decidiu voltar a jogar. Então ele teve que fazer um trabalho de emagrecimento, né, para poder voltar a jogar. Mesmo assim, ele sempre teve muitas dificuldades com a balança e visivelmente ele continua muito gordo. Um ano depois desse jogo, já na Copa de 94 nos Estados Unidos, a gente viu um Diego Maradona bem mais magro. Mesmo com todo o peso que ele tem, você percebe no toque de bola a qualidade que tem o jogador argentino, né? Técnico do Tele Santana está no banco do São Paulo. Primeira pontada do São Paulo aqui pela ponta esquerda, sem problema, porém, para o Sevilha. 0-0. Aí Adilson. Vitor estava aqui na ponta direita, o escanteio. Primeiro escanteio da partida favorecendo a equipe do São Paulo Futebol Clube. Estamos curtindo junto, amigo telespectador do Band Esportes,
Esse amistoso internacional de 1993, matando saudade do time do São Paulo e do Sevilha da Espanha. Tem Ronaldo Luiz para cobrança. Outra vez a bola tocada para fora, arremesso para a equipe do São Paulo. Vitor. Zero São Paulo, 0 Sevilha. Aí Ronaldão. Para ninguém, bola para o goleiro. Unzuê. Está jogando o Martagon. Seis minutos de jogo no primeiro tempo, 0 para o São Paulo, 0 Sevilha. E o árbitro do jogo, Alexandre, é o Wilton José da Costa, que hoje é um dos diretores lá do Santos Futebol Clube. Você viu o Vitor trabalhando essa bola com o Cafu. Aí passou à frente. Recompõe-se o time espanhol. Aí Conte. Jiménez. Até agora eles não conseguiram chegar em nenhuma oportunidade com perigo ao goleiro Zete do São Paulo. O tricolor descendo agora pela esquerda, como você acompanha. Ronaldo Luiz. Carlos Bilardo, do treinador do time espanhol. Vai-se embora Dilson. Uma enfiada de bola aqui pelo meio. A bola acabou saindo a tiro de meta. O São Paulo do Tele jogava num 4-4-2, né? E o Tele Santana, é bom que se diga isso, foi um dos primeiros treinadores a utilizar dois cabeças de área, dois volantes mesmo de marcação. Então ele usava o Pintado e o Dinho como os dois cabeças de área, dava mais liberdade para o Raí e para o Palhinha como homens de armação, e à frente o KT, e hoje, o KT no lugar do Miller, né, hoje, e o Cafu flutuando um pouco mais, tendo um pouco mais de liberdade para atuar no meio campo e atacar principalmente pela esquerda. Você viu a falta na entrada dura do ponteiro esquerdo do Bango, ou pelo menos o que joga com a 11 no time espanhol. Público de 52 mil pessoas assistindo ao jogo. São Paulo vinha da conquista de títulos mundiais, recebendo as faixas do time da Espanha. Ronaldão. Aí o Palhinha. Grande jogador que passou pelo São Paulo. Adilson, zagueiro central que se manda para o setor ofensivo. A bola dobrou, o Vitor. Não chegou a tempo. Que saúde tinha o Vitor, né? E ainda tem. Encontrei com o Vitor. Agora, recentemente, o São Paulo fez uma festa, como já é de costume, né? A diretoria do São Paulo faz uma festa reunindo todos os ex-jogadores do São Paulo. A festa aconteceu no CT, na Barra Funda, e o Vitor estava lá, ainda cheio de vigor, esperando um convite para poder jogar em algum clube brasileiro. Ele recentemente estava no time da terceira divisão de Osasco, se recuperando fisicamente porque tinha operado o joelho. Mas o Vitor é um dos jogadores mais pé quentes da história do futebol brasileiro. Todos os títulos ele tem, já ganhou a Libertadores mais de 2 vezes, 3 vezes, e é realmente um jogador predestinado a conseguir títulos. Você viu o Simeone aí? Hoje jogando no futebol da Espanha, mas ainda jogando pela seleção da Argentina, com muitas oportunidades. Sempre muito Riqueto, Simeone. Primeiro tiro contra a meta de Zete, mas não foi desta vez que o goleiro de São Paulo teve algum trabalho.
Raizete. Também pro goleirão que passou pelo São Paulo. Repete. O Zete marcou história no São Paulo, não só pela conquista desses 2 títulos mundiais, mas o Zete ficou um bom tempo lá no São Paulo. E aliás, todos os jogadores que mais vezes vestiram a camisa do São Paulo foram exatamente os goleiros, né? Na lista tem o Valdir Pérez lá em cima, depois você encontra um pouco mais embaixo o Poy, tem o Rogério Ceni agora, o Zete, enfim, o goleiro que passa pelo São Paulo normalmente fica um bom tempo. E o Maradona, a especialidade dele é jogar com a mão. Agora ele fez um toque. 0-0, São Paulo e Sevilha. Estamos passando sobre a marca de 11 minutos de jogo. No primeiro tempo você está curtindo conosco, amistoso internacional de 1993. Dia 27 de março de 93. São Paulo fazendo festa no Morumbi. É Ronaldo campo pela ponta esquerda. 0-0. A descida do zagueirão Adilson. Uma entrada forçosa, cobra aqui atrás do time do São Paulo. E lá um terceiro plano. Depois ele saiu do Palmeiras, teve a chance no São Paulo, né? No Paulo ele soube dar a volta por cima, ganhando esses 2 títulos mundiais. O Zete é uma figura realmente muito especial, porque uma vez ele tomou um frango pelo Santos e a minha matéria era ir para Santos para fazer a entrevista com o Zete falando sobre o frango que ele tomou. Eu imaginei que ele disse: pode ser a serra que eu tô aqui numa academia de karatê, onde eu levo o meu filho, né? Espera um jogador profissional, né? No momento bom e também nos momentos O árbitro apontou apenas tiro de meta para o time do São Paulo. E tem outra coisa também, Alexandre. Nós vimos o Maradona basicamente em Copas do Mundo, né? Ou, de repente, alguns jogos pelo Napoli, um pouquinho do Boca Juniors. Mas o Maradona jogou muito bem no Argentino Júnior. Existem, inclusive, fitas de vídeo, publicações mostrando lances do Maradona que são fitas que normalmente não chegam aqui ao Brasil. Eu tive a oportunidade de ter contato com um pouco da obra, né? A obra-prima, entre aspas, do Maradona, e realmente existem lances assim fantásticos, que realmente merecem muito elogios. Foi um jogador maravilhoso, sem dúvida alguma, com todos os detalhes ruins depois no final de carreira. Aí, Rafa Paz. Vai-se embora, você viu, camisa 11, Bango. Defesa de São Paulo parece bem plantada, já tomou e sai com o Vitor. 22 minutos de jogo no primeiro tempo, 0-0. Aí Adilson, depois recebendo do Pintado. Ronaldo Luiz trabalha essa bola com Cafu. São Paulo se armando com tranquilidade. Jogo de festa, jogo amistoso. Olha o Raí aí. Recebeu a falta que o juiz marcou, fez a falta. O juiz acabou dando falta do Raí. Ainda não estava valendo nada. O jogo cobrando Del Campo. Sai Del Campo para fazer a movimentação de bola. Meia dúzia é o Marcos, do time espanhol. Rafa Paz. Vamos ver se o Conte tem velocidade para alcançar essa bola aqui no fundo do campo.
Vamos ver se alguém chega ali para receber essa bola. Mete no meio. Tirou o Ronaldo, acaba com o Vitor. O São Paulo vai sair jogando tranquilamente. Chutão do Vitor para fora. Só arremesso lateral para a equipe da Espanha. Eu tive a oportunidade, Alexandre, de trabalhar nesse jogo, né? Na época eu era repórter do SBT e fiz a cobertura dessa partida. E um dos detalhes que me chamaram a atenção em relação a essa volta do Maradona aos gramados foi a maneira como Maradona tratava os jornalistas, né? Porque o Maradona sempre teve aquela imagem de arredio, secão, de né? antipático à imprensa. Nessa fase não, ele estava muito light, atendeu inclusive vários jornalistas de forma exclusiva no hotel. Quer dizer, era um Maradona bem tranquilo. Durou pouco tempo, é verdade, mas nessa fase aí eu lembro do Maradona realmente bem diferente. Acabando o primeiro tempo, inclusive, a gente entrevistou o Maradona sem problema nenhum, ele com toda a calma, no vestiário a mesma coisa, e foi realmente uma faceta bem legal do Maradona. Jogo parelho, né? Nós estamos com 25 minutos de jogo. 25, 0 São Paulo, 0 Sevilha. Você viu o Raí aparecendo no jogo. Rafa Paz. KT. Joga com a 7 e joga lá pela ponta esquerda. Olha o Vitor aqui do lado direito recebendo essa bola no São Paulo, virando o jogo. Você vê que tem 6 jogadores em linha ali no time da Espanha. Pintado. Marinha tentando o Vitor. Diego Maradona. Simeone já tirou a marcação do primeiro São Paulino. Deixa com o Diego. Vai abrir na direita pro lateral. Rafa Paz. Vamos ver o São Paulo saindo com o Cafu. Não valia mais nada não. O juiz marcava a falta. Falta do Ronaldo. Importante destacar também, você falava do KT, está jogando com a 7 mais do lado esquerdo, exatamente como jogava o Miller, né? O Miller também vestia a camisa 7, mas não era ponta direita. Ele jogava, pelo menos, boa parte da carreira dele, no final da carreira dele, embora o Miller ainda esteja jogando na Portuguesa, né? O Miller aperfeiçoou jogar pelo lado esquerdo. Então ele conseguia fazer o cruzamento com a perna esquerda, que não era forte dele, mas aperfeiçoou esse tipo de cruzamento e serviu de assistência para vários gols de outros companheiros do São Paulo. E o aspecto de preparação física do São Paulo é um aspecto que chama atenção. Você vê todo mundo na ponta dos cascos. E o preparador na época era simplesmente o Moraci Santana, um dos grandes nomes da preparação física do futebol brasileiro em todos os tempos. O treinador Tele Santana, né? Também um dos maiores, se não o maior treinador que passou na história do São Paulo. Você concorda? Ah, concordo, absolutamente. O Tele foi o técnico que mais me impressionou, porque você conhece o técnico não no jogo, no dia do jogo. Você conhece o técnico, se ele é bom ou não. No dia a dia. No dia a dia, no treino, né? Nossa, quantos treinos eu não fiz no CT, quantas vezes não vi o Tele Santana trabalhar com jogadores. Eu via várias vezes fazendo o Cafu ir à linha de fundo e fazer o cruzamento até anoitecer. Enquanto o Cafu não acertava um cruzamento, ele não parava de cruzar. A maneira minuciosa como o Tele trabalhava individualmente, a parte técnica dos jogadores, é algo realmente de impressionar. O Tele, para mim, é o maior técnico de todos os tempos. São Paulo levou com falta, vai embora Cafu. Vamos ver esse lance. Tá 0-0. 27 minutos de jogo no primeiro tempo. 0-0. O Alinha bateu curtinho demais pro Raí, não deu. Pintado. O Cafu achando espaço aqui na frente, vai dar o cruzamento, conseguiu escanteio. Bola pegou no meia dúzia Marcos. Torcida do São Paulo, até então muito caladinha, começa a se manifestar.
Mais de 50 mil pessoas presentes ao Morumbi, vendo a festa do São Paulo. Aí a torcida. Camisa meia dúzia para você, Ronaldo Luiz. Diego Maradona matando a jogada em cima do Pintado. Ainda tem fôlego para correr atrás da bola, Pintado. Adilson está sozinho. Vamos para 30 minutos de jogo no primeiro tempo, 0-0. Você está curtindo conosco, amistoso internacional de 93, entre São Paulo e Sevilha. São Paulo fazendo a festa de bicampeão do mundo. Vitor. Timaço tricolor para você ver. Curtindo conosco aqui ao lado do Antônio Petri. Essa grande jornada do dia 27 de março de 1993. Ao Vitor. Sevildinho. Adilson. Pintado. Trabalhou com Palinha. Belíssima jogada. Que bola pro Raí, hein? Do Pintado. Primeira grande jogada do jogo. Merecia o gol, hein? Normalmente é o Raí que faz o lançamento para um dos atacantes. Dessa vez bastou um improviso aí, né? Um dos volantes lançar quem normalmente é o lançador para pegar a defesa do Sevilha completamente surpresa. Foi a primeira grande jogada do São Paulo no aspecto ofensivo. Isso aconteceu há 30 minutos. O São Paulo crescendo no campo tricolor. O bolão, 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 bolão. Gol do São Paulo. A segunda ele não perdoou. São Paulo já estava merecendo 2 lançamentos. O primeiro passou raspando. E o segundo, gol de Raí, fazendo 1-0. E arrancou um bocado de grama lá do chão. É verdade, deu um carrinho porque o zagueiro do Sevilha estava muito próximo, né? Se o Raí não apela para esse carrinho, provavelmente o zagueiro espanhol chegaria antes para fazer o corte. Quem fez o lançamento foi o Palinha, um outro jogador também que nessa fase era unanimidade. Eu lembro que nas eliminatórias para a Copa de 94, quando o técnico era o Parreira, muita gente pedia o Palinha na seleção. O Palinha chegou a ser convocado algumas vezes, fez treinamentos lá na Granja Comari, mas não foi para a Copa do Mundo. Mas nessa fase o Palinha realmente estava jogando muito. O São Paulo de novo, agora com Cafu. Palinha, o balanço com Cafu é bom. Passou todo o gol. Foi buscar o KT. Ronaldo. Palinha também está cheio de detalhes, hein? Grande jogador. Conte, vem embora. Brigando com o Vitor. Grande bola, joga para Rafa Paz. Ele faz o cruzamento para fora. Um para o São Paulo, 0 para o Sevilha. Agora são 33 minutos de jogo. É o primeiro tempo. Você viu o Raí tentando com o Palinha, o calcanhar não deu certo. Martagão fez a falta no Raí, que é cobrada pelo São Paulo. Adilson. Espera alguém se abrir. Escolhe Vitor aqui pela ponta direita. Passou na velocidade. Se faz a proteção, a bola acabou saindo. O tiro de meta ou falta para a representação espanhola. Já acabou dando falta, que já cobrado agora por Simeone. 1-0 São Paulo, gol de Raí. O Palinha.
O balanço é bom, mas o passe é errado. Pintado na recuperação, Palinha com Pintado. Olha o lançamento aqui do lado esquerdo. O Bandeira está na posição de impedimento do KT. O São Paulo tinha um estilo de jogo muito bonito. Um estilo envolvente, né? Não é à toa que o São Paulo conseguiu bater em 2 finais de mundiais 2 grandes esquadrões, né? Não é sempre se ganha do Barcelona, se ganha do Milan. Então, é o que eu digo. Talvez não seja o maior São Paulo de todos os tempos no aspecto técnico, né? Porque aí mesmo existem jogadores absolutamente limitados, né? Como, por exemplo, o Ronaldão, que era um zagueiro sério, né? Um zagueiro que não tinha assim, que não tinha assim uma grande técnica. Mesmo os 2 volantes, o Pintado e o Dinho, não eram jogadores técnicos, como, por exemplo, foram na Copa de 82 o Falcão, o próprio Cerezo. O Palinha viveu uma grande fase, mas depois do São Paulo rodou vários clubes e não conseguiu vingar em nenhum deles. O grande trunfo do São Paulo foi o conjunto, essa orquestra comandada pelo Tele Santana, onde cada um sabia exatamente o que fazia em campo, né? E isso é que deu o sincronismo, aliado a essa ótima preparação física, e justifica o segredo de São Paulo bicampeão mundial. — 1-0 São Paulo, 36. É o primeiro tempo do Amistoso Internacional que você está curtindo conosco, de 1993, na festa do título mundial do São Paulo. Aí Conte, para a equipe do Sevilha. Simeone tentando jogar pela direita. Papaz. Simeone. Escorregou na frente do Ronaldão. Cafu. Vai embora Cafu. KT. São Paulo troca a bola com o Ronaldo e Cafu ali pelo flanco esquerdo. Caiu Pintado. Bom lançador. Dinho. Adilson, São Paulo troca a bola. Está todo recuado o time espanhol. Vamos ver o Simeone trabalhando para a equipe espanhola. Diego Maradona. Além de você ver todos os grandes craques do São Paulo daquela temporada, você está revendo conosco a figura de Diego Maradona, jogando pelo Sevilha da Espanha. Tinha mais um argentino no time, o Simeone. Aí o camisa 4 del campo para a representação do Sevilha. Era arremesso lateral para a equipe do São Paulo. O juiz manda voltar. Palinha. Torcida do São Paulo fazendo a festa no Morumbi. Era dia de festa. O tricolor festejava o título mundial, o bimundial. Adilson toca essa bola aqui na frente para Raí. Dinho, boa bola no meio. Foi com muita força. Cafu não conseguiu controlar. — 1-0 São Paulo. Vamos para 40 minutos de jogo. É o primeiro tempo para você. 1993. Os grandes clássicos da história do Band Esportes para você. Marcos para a equipe do Sevilha. Diego Maradona. Você viu o Cafu como ladrão, roubando a bola, levou outra e levou a falta. Diz, não marcou nada não, mandou seguir. Não, agora marcou sim. E meteu o cartão amarelo. Marcagão. E o Raí já tinha reclamado do Marcagão.
Ele foi realmente na bola, mas de forma violenta e atingiu o jogador do São Paulo, que mereceu o cartão amarelo. Nessa época ainda não tinha aquela determinação, né, de carrinho, que é merecedor de cartão amarelo. Mesmo assim, o Wilton José da Costa já era rigoroso, dando ao jogador que aplicava o carrinho o cartão amarelo. Daí Raí para fazer a cobrança. Joga aqui atrás com Pintado. Marcos Aragão sobe, toca para fora, recompôs o time espanhol. Ponte. Simeone, olha o Simeone. Procura a jogada pelo meio, mas ainda é para o Simeone. E diz a falta Diego Maradona, mas o juiz mandou seguir. Acaba nas mãos do goleiro São Paulino. O do São Paulo voltando para o campo de ataque. Cafu. Vitor. Consegue o cruzamento. O zagueiro não quis saber de brincadeira, não meteu essa bola para fora. Tomou 1 a 0 o Sevilha, mas não abre não, né? Não abre. Tomar uma goleada. Sabe se abrir com a velocidade que tem os atacantes de São Paulo, é pedir para tomar mais gols. Escanteio para a equipe do São Paulo. Pegou meio no susto ali o goleirão Zoe. Essa é a popular defesa do susto, né? Levou no susto mesmo. Um outro detalhe que eu lembro da carreira do Maradona, uma vez eu fui fazer um jogo do Brasil e Argentina, era um amistoso no Recife. E muita movimentação no hotel da Argentina, né? E o Maradona tinha a regalia de ficar num quarto, nem um quarto sozinho, era um andar praticamente sozinho. Poxa. A delegação da Argentina ficava, por exemplo, o hotel tinha 24 andares, a delegação da Argentina ficava no 23º e o Maradona no 24º lá, com a suíte para ele e tal. Em Recife, né? Em Recife. Eu me lembro. E nessa fase, eu lembro bem, porque nessa fase ele estava lutando contra a balança. De repente sobe um garçom, passa por mim um garçom com mais ou menos uns 5, 6 x-saladas. E o garçom dizendo que foi o Maradona que tinha pedido tudo x-saladas. Você imagina a vontade que o Maradona tinha, né, para perder peso. Quer dizer, não tinha a mínima condição, né? Eu me lembro dessa temporada. Isso para falar de movimento de comida, né? Fora outros movimentos que o Maradona também sempre fez muita festa. O Vitor tomando uma falta aí, o Banco puxou pela camisa. Wilton José da Costa. Aí revendo a jogada, puxado pela camisa, cartão para o jogador argentino. Últimos minutos do jogo na fase inicial, 1 a 0, gol de Raí para a equipe do São Paulo. Daí o Dinho arriscou. Uma bola complicada para o goleiro espanhol. A bola veio de longe, o Zoe meteu para escanteio para a equipe do São Paulo. Olha a chance, Vitor para fora. – 43 minutos de jogo, de um primeiro tempo bastante movimentado. A impressão que eu tive é que o quadro espanhol maneirou esse primeiro tempo. Ficou lá atrás, tranquilo, só esperando. Não dá para passar aí, né? Não dá para sair, há uma diferença muito grande entre os dois times, principalmente no aspecto físico, né? Enquanto que o Sevilha tem o Maradona, embora toda a habilidade que ele tem, mas o Maradona fica plantado no meio campo, o Sevilha joga com um a menos, né?
no aspecto de marcação. Toda vez que tem que marcar, o Maradona não marca ninguém. E aí o São Paulo leva uma grande vantagem no aspecto de marcação. E a outra vantagem é que quando tem a bola, o São Paulo é um time muito mais rápido que o time do Sevilha. Principalmente, como eu já disse, pelos dois laterais, o Vitor pela direita, o Ronaldo Luiz pela esquerda, os dois volantes aparecendo bem para fazer lançamento. Tem o Cafu flutuando, é difícil marcar o Cafu. O Raí e o Palhinha se movimentando bem. Então, por tudo isso, eu acho que o São Paulo está melhor postado em campo. Só não conseguiu traduzir isso em oportunidades, mas que o São Paulo é mais time em campo, não há o que discutir. Você falou um detalhe importante aí. Maradona não marca ninguém. O craque marca. Não pode não marcar, mas tem que ajudar, né? Porque senão fica difícil. Geralmente não marca, né? A não ser que ele seja um craque marcador. Digo marcador. Não, eu não digo... Vitor, Clodoaldo. Claro, cada time, cada um tem uma missão específica, né? Você não vai pedir para o zagueiro ser o artilheiro do time. Às vezes acontece, como por exemplo o Alex do Santos, que tem feito aí vários gols. Mas em situações com um cruzamento, com uma cobrança de falta, quer dizer, cada um tem a sua função em campo. Agora, mesmo o jogador que tem habilidade, aquele que é o astro do time, como por exemplo o Alex do Cruzeiro. O Alex tem liberdade para sair jogando, mas que ele faz uma sombra ali, ele faz sem dúvida nenhuma. Bom, terminou o primeiro tempo, 1 para o São Paulo, 0 para o Sevilha. A gente volta já já. Band Esportes, o canal de todos os esportes. Trazendo para os nossos amigos telespectadores de todo o Brasil o amistoso entre São Paulo e Sevilha da Espanha. São Paulo fez 1-0 no primeiro tempo. Só lembrando que o gol do São Paulo foi marcado por Raí no primeiro tempo. Você viu o Cafu. Aí Pintado. Abrindo a jogada aqui para o lateral. Vitor. Escorregou o Raí, jogando caído. Bola com Jiménez, a sobra do lateral espanhol. Outra vez Jiménez. Joga com Conte. Bola de Marcos. Simeone. Marcos outra vez. Maradona parou. Sempre de cabeça erguida. Bola para ninguém aqui na frente. Chega a Palhinha para o time do São Paulo. Ronaldo Luiz. Palhinha. Pintado. Um para o São Paulo, 0 para o Sevilha. Estamos no segundo tempo. 1993 para você, dia 27 de março. São Paulo fazendo a festa da conquista do bicampeonato mundial. KT. A Palhinha. Enfiada para o Cafu, sai o goleiro. O Zoé. Simeone. É Maradona trabalhando aqui com seu pezinho mágico. Olha que bola. É o Cafu. Bom lance. Gol de Palhinha para a equipe do São Paulo. Só que não valeu. Só que não deu, o juiz não deu esse gol. Não valeu, não valeu. Quem anulou o gol foi o Wilton José da Costa, o juiz. O bandeirense estava legal. Sérgio Fernandes do outro lado. Sérgio Fernandes. O Simeone tenta ajeitar aqui na área do São Paulo.
Simeone faz a falta no Dinho. O gol foi bonito, mas não valeu, né? O árbitro entendeu que houve posição irregular, provavelmente do Cafu. O auxiliar, que teria mais condições de ver se estava ou não impedido, deixou o lance seguir. Mas o árbitro tem essa autoridade, né, de chamar o lance para ele e anular o gol do Palinha. Aí o Zete e São Paulo continua vencendo por 1-0. Aí o Sevilha. Rafa Paz. Levou com o braço o jogador argentino Marcos. Aliás, espanhol Marcos marca a arbitragem. 1-0 São Paulo, gol de Raí no primeiro tempo. Ronaldo Luiz. Joga aqui pela esquerda com o KT, marcado pelo Diego. Tem o Diego que joga com a 5 e o Diego Maradona que joga com a 10 no time do Sevilha. Falta do Dinho matando a jogada no contragolpe do time espanhol. Maradona cobra rapidinho. Detalhe curioso, né? O São Paulo recebia 60 mil dólares, 1,5 bilhão de cruzeiros. Era muito dinheiro. Hoje já mudou completamente. 60 mil dólares, eu não digo que paga o... de repente paga o salário do Ricardinho hoje, né? 60 mil dólares. Era 1,5 milhão de cruzeiros. Aí, Palinha. Agora já mudou, né? Agora é a vez do Real. Del Campo sai jogando o time do Sevilha. Passamos de 5 minutos no segundo tempo, 1-0 para a equipe do São Paulo. O Tricolor fez um gol no segundo tempo que não valeu. Aí Vitor para a equipe do São Paulo. Bola de Vitor. Atrás, a bola aqui pelo meio. Aí jogando com o Dinho, Ronaldão. Então 1-0, o São Paulo fica trocando bola aqui pelo meio de campo. Raí. KT. O balanço é bom, hein? Daí KT bateu, tá fácil para a defesa de Unzué. Mas foi um bonito balanço do São Paulo, KT e Raí. Simeone. Rafa Paz. Daí. Bango, camisa 11 pela equipe do Sevilha. Consegue cruzamento, mas para cabecear Maradona só se ele usasse a mão de novo aí, né? Mas aí o Zé está esperto, né? De qualquer forma, 3 jogadores do banco de reservas do São Paulo defenderam o Corinthians. Um pouco mais antigo, né? E outros 2 este ano. O Elivelton jogou no Corinthians, foi inclusive campeão paulista em 95, fez um dos gols na final contra o Palmeiras lá em Ribeirão Preto. E 2 defenderam o Corinthians este ano. O André Luiz, lateral esquerdo, já foi liberado pela diretoria porque não apresentou um bom futebol. E o Jameli, que está em processo de renovação. O Jameli estava começando no São Paulo nessa época. Eu acompanhei bastante a carreira do Jameli ao lado do Caio e outros grandes jogadores. Quando eram ainda bem meninos e já jogavam futebol de salão. E você vê, o Jameli jogou muito tempo na Espanha, né? No Real Zaragoza. Nessa época nem imaginava. Estaria enfrentando um dos times, ele não, né? Porque estava no banco, mas
estaria enfrentando um dos times que enfrentaria no Campeonato Espanhol. O Martagão está recebendo amarelo. Ele já tinha amarelo. Já tinha amarelinho, né? Me parece que foi aquele jogador que deu um carrinho, né, no tornozelo, jogador de São Paulo. Eu, sinceramente, nesse outro lance, eu não sei se seria um lance para o segundo cartão amarelo. Né? Mas eu acho que, se tratando de um amistoso, né, acho que o Hilton não precisava ser tão rigoroso assim. Um 1-0 para o São Paulo, Sevilha com 10 agora. Você viu Marcos. Vem o Conte. Diego Maradona. Um 1-0 São Paulo. Passamos de 10 minutos de jogo. Ó, Maradona vai bater, bateu! Ele conseguiu tirar do goleiro, só que tirou também do gol. Aí tirou o goleiro do lance, mas meteu para fora. Band Esportes mostrando para você amistoso internacional de 1993. Raí. Meteu a bola aqui no meio, virou de primeira. O Cafu, que girada bonita do Cafu, boa defesa do goleiro Unzué. É um amistoso, mas lances bonitos. Lances bonitos. São Paulo querendo o jogo, afinal são 50 mil pessoas no Morumbi, o São Paulo comemorando o título mundial, conquistado em 92. Mal sabiam eles que no final do ano seriam bicampeões, de novo em Tóquio. Mas do jeito que está jogando São Paulo, né, já dava mais ou menos para supor que esse time incomodaria de novo e chegaria a Tóquio. Pelo futebol eficiente, futebol rápido, São Paulo ganharia a Libertadores de 93 e disputaria a final em Tóquio em 93 também. O Rafa Paz vai sair, vai entrar o Cortijo. Amistoso, mas o jogo está quente. É um jogo internacional, ninguém gosta de perder, né? Aí o Pintado. Simeone tomando a bola dele. Bola de Pintado para a equipe do São Paulo. Raí. Dinho. Vai arriscar daí. Para fora, tiro de meta para Unzué. 12 minutos de jogo no segundo tempo. 1-0 para a equipe do São Paulo. Gol de Raí no primeiro período. Está aí o Cortijo entrando. Camisa número 12. Saiu Rafa Paz. Tá aí Bango. Foi falta, gentileza de ambas as partes. Bango vai para a cobrança. Simeone. Tentou com o Diego, não deu. Sai Adilson para a equipe do São Paulo. Cafu, Vitor já partiu correndo. E o Raí vai ao lado dele. Escolheu o Raí. Armou o cabelo, bateu para fora. O Adilson, zagueirão, quem chegou ali para meter essa bola para fora.
E nessa época o São Paulo estava se preparando para disputar a final da Libertadores, né? Exatamente nesse dia o São Paulo conhecia o seu adversário na final, que seria o Newell's Old Boys da Argentina. Mais tarde, todo mundo sabe, o São Paulo perdeu na Argentina, ganhou jogando no Morumbi, pelo mesmo saldo de gols. A decisão foi para os pênaltis, e aí o São Paulo ganhou o bicampeonato da Libertadores, e o pênalti decisivo, quem perdeu foi o zagueiro Gamboa. O torcedor de São Paulo não esquece desse nome. E São Paulo tinha sido, então, bicampeão da Libertadores, 92, 93, e 94 só não foi tricampeão da Libertadores porque perdeu na final para o Vélez, do técnico Carlos Bianchi, nos pênaltis, exatamente no Morumbi. Você está acompanhando com 14 minutos de jogo no segundo tempo, o amistoso internacional de 93, na festa do título de campeão do mundo do São Paulo. Tricolor vencendo ao Sevilha por 1-0, gol de Raí, aos 30 minutos de jogo no primeiro tempo. Bango. Tá aí brigando com camisa 8 do São Paulo, Dinho. Falta do Dinho. Vem-se embora Conte. Dinho. São Paulo brigando pela posse. A bola não deu. Vamos ver Diego Maradona. Tenta tirar a marcação do Dinho. Mete de primeira aqui dentro da grande área. Bola tocada para fora de qualquer maneira pelo jogador Ronaldão do São Paulo. Band Esportes e a história dos grandes clássicos para você. O maior arquivo da televisão brasileira em ação, trazendo no Band Esportes amistoso internacional de 1993 entre São Paulo e Sevilha. Está ameaçando entrar o camisa 14, Pineda. Enquanto Diego Maradona segura a bola do jogo. Sai Conte, entra Pineda. Segunda alteração do treinador Bilardo, da representação espanhola. O Diego Maradona. A falta que você acompanhou. O Dieguito toma posição para fazer a cobrança aqui do lado direito. Pouco ângulo, mas quando se trata de Diego Maradona, sempre é preciso tomar muito cuidado. Ó, o Diego. Por aí quem jogou de cabeça essa bola para fora, com o São Paulo voltando. Você viu o Del Campo. Diego. Marcos. Bandeira deu a falta, o juiz não deu nada não. O Wilton José da Costa parece que não está tomando muito conhecimento das bandeiras. Falta do Diego. São 17 minutos de jogo no segundo tempo, 1 para o São Paulo, 0 para o Sevilha. Você São vê Paulo que, despintado, pois não, Petrin? mesmo jogando com um a mais, o São Paulo não conseguia, pelo menos até agora, criar opções de ataque. O Sevilha tentando compensar a ausência de um jogador em campo, os jogadores se redobrando na marcação. E o jogo criou uma outra conotação diferente em relação ao primeiro tempo. No primeiro tempo foi um pouco mais tranquilo em relação ao número de faltas. Agora não. Os jogadores chegando mais junto, faltas um pouco mais violentas, até em função da expulsão do jogador do Sevilha. O time do Sevilha está com 10. Martagon foi expulso, 8 minutos de jogo do segundo tempo. Maradona. Está aguentando o ritmo do jogo Maradona, hein? Pineda.
Pegou mão na bola sem problema para o goleiro Zete. Mas a verdade é que o Sevilha, nessa altura, chega mais do que São Paulo. E é impressionante como o Maradona tem espaço para poder pegar a bola, pensar, levantar a cabeça, né? Não sei se é algo proposital, né? De repente os jogadores do São Paulo respeitaram tanto o Maradona que não quiseram dar uma entrada um pouco mais forte, mas ter o Maradona em campo como adversário e dar esse espaço que o São Paulo está dando, é que o Maradona realmente está muito acima do peso, mas é preciso encostar um pouco mais. Olha outra bola perigosa cruzada, Unzué saindo para pegar. Começa rapidinho, procura Pinheda. Camisa 4, campo. Entrou bem no jogo Pinheda, se movimenta bastante em campo. Aí, Vitor vem embora. Está um gigante, fortíssimo Vitor. Lembra muito o Zé Maria, né? Hã? Lembra muito o Zé Maria. É verdade. É verdade, lembra muito o Zé Maria, o Super Zé. Pintado. Jogando com Cafu aqui pela ponta direita. Vem embora Cafu. No meio pro Dinho para bater, bateu. O Dinho chuta de fora da área, mas errando o alvo com muita facilidade. O Dinho é um outro jogador que eu encontrei lá no CT do São Paulo, na comemoração dos ex-jogadores. Também tá rechonchudo, né, o Dinho? O tempo passou para ele também, ganhou uns quilos a mais. Passa para todo mundo. Né? Sem dúvida nenhuma. E o Dinho, depois dessa fase excelente do São Paulo, ele também teve uma fase excelente no Grêmio com o Filipão. Aliás, os dois grandes treinadores, né? O Filipão e principalmente o Tele Santana. O Dinho, na cerimônia que teve em homenagem ao Tele, no busto, na inauguração do busto da homenagem do Tele lá no Morumbi, o Dinho estava presente e fez questão de estar presente, porque se ele teve sucesso no futebol, ele deve muito ao mestre Tele Santana. Pernambucano, Dinho. No banco do São Paulo, aquecendo Lula, camisa 14. Maradona, Pinheda. Maradona. Foi a falta. Bem, lugarzinho legal se o Maradona quiser tentar um chute contra o goleiro Zete. Aí o goleiro Zete. (22 minutos de jogo no segundo tempo). 1-0 São Paulo, gol de Raí. Está um bocado longe, de qualquer maneira, vamos ver. O Bango quem bateu. O Bango, para chutar assim é melhor deixar o Maradona, né? Porque alguma coisa melhor com certeza ele vai fazer. Só pela atração, né? O Diego na trave. Dá um presente desse pro Maradona. E olha a facilidade que ele teve, né? Ninguém marcou o Maradona. Teve a chance de ajeitar a bola, chutar, quer ver? Olha. Ajeitou, chutou, o Ronaldão chegou, pegou um táxi para chegar no Maradona. Aliás, o Ronaldão tá lá em Campinas, ele é diretor de futebol da Ponte Preta, estive com ele lá recentemente, fazendo uma matéria na Ponte Preta. O Ronaldão é um homem forte hoje da Ponte Preta e um cartola bem sério, né? Não vou chamar de cartola porque ele faz parte da administração, né? Da parte administrativa do elenco da Portuguesa, da Ponte Preta. É uma pessoa que tem realmente muito futuro nessa função de manager. Ponte Preta que por pouco já fosse da segunda divisão, ufa, mas na última rodada. Aí não é culpa dele, ele tentou até administrar a falta de dinheiro. Os jogadores foram embora, 21 jogadores, desde que começou o Campeonato Brasileiro, 21 jogadores foram embora. Por causa de salário. De falta de pagamento. A Ponte Preta quase caiu exatamente por causa disso. Olha, mas são muitos os clubes brasileiros que estão com problema de pagamento. É difícil encontrar quem não tá, né?
É verdade. Você conta no dedo as equipes que não estão com dificuldade de pagamento. Manter a casa em ordem. E o Ronaldão serviu de ligação entre a direção, que admitia que não tinha dinheiro, e os jogadores, né, que queriam o pagamento, obviamente, como qualquer trabalhador. Aí entrando o Lula, número 14, no lugar do Adilson, e entrando o Valber, número 13, no lugar do Pintado. O Valber também tinha uma técnica excepcional, né? A cabeça não era muito boa, meio espiroqueta, mas tecnicamente um jogador fantástico. São Paulo vai tomando posição. Dinho ameaçou chutar, só ajeitou. Valber. Vitor aqui pela ponta direita. Não houve nada não, sai jogando o time espanhol. Aí Simeone. Com 10 homens, cresceu mais no jogo o time do Sevilha. Palinha. Aí o KT. O Diego quem tirou essa bola. Simeone matou errado, fica a bola com o KT. Daí KT, lá longe. É isso que eu falo do KT, né? É um no cravo, outro na ferradura. A repetição do lance para você, com o KT sumindo com a bola. Esteve ao Morumbi recebendo um público superior a 50 mil pessoas. Exatamente 52 mil pessoas. 25 minutos de jogo, o tempo passa rápido, estamos na fase complementar. São Paulo 1 a 0, gol marcado a 31 do primeiro tempo por Raí. Vai trocar o treinador Bilardo, 2 jogadores. Entra o Andrade, número 15, no lugar do Jiménez, número 3. E entra também o Cardarral, número 16, e entra o Simeone, número 9. Simeone, um dos últimos clubes dele foi a Lazio, da Itália, né? O número de substituições combinado era 5. Os 4 alterações já o Bilardo. Cortirro no lugar do Rafa Paz. Cardarral no lugar do Simeone. Andrade no lugar do Jiménez. E Pinheda no lugar do Conte. O técnico do São Paulo trocou 2. Tele Santana. Tirou Adilson, colocou o Lula. Tirou Pintado, colocou Valber. Escanteio para o time do Sevilha. 10 jogadores e cresceu depois o time espanhol. Martagão foi expulso no segundo tempo. O Marcos na cobrança do escanteio. Zete saiu meio desequilibrado, mas a bola ainda é dele. Valber. Joga com Cafu, jogando de ponta direita. Vai para cima do Diego. Cafu versus Diego. Quem tocou essa bola para fora foi o jogador espanhol. Vai lá o Vitor para fazer a movimentação de bola. Vamos ver o São Paulo, Didinho. Palinha. Quis o lance individual. Brigou e perdeu. Recuperação do Ronaldo Luiz. Raí. O Palinha, abertura jogada aqui na direita. Pro Cafu, ao goleiro. O Zoué foi bem nessa bola aí, mereceu o gol. Cafu, que linda jogada, hein? Foi uma bela defesa. Aliás, o Zoué foi um dos destaques do jogo. No primeiro tempo ele fez
pelo menos 3 defesas, 2 delas no susto, é verdade, mas mostrando que merece destaque. O São Paulo está ganhando de 1 a 0, mas poderia estar ganhando de pelo menos mais 2 gols. 28, 1 a 0. O juiz acabou marcando o tiro de meta nesse lance. Lembrando que nessa altura dos acontecimentos, Sevilha era 7º colocado no Campeonato Espanhol em andamento. Na verdade, 1993. Na verdade era 5º, mas estava empatado com outros 2, né? Por isso que no saldo ele parece em 7º, mas em pontos ganhos ele estava na 5ª colocação. O São Paulo descendo, bola para fora, não deixa sair o goleiro Unzué. Vamos ver o time da Espanha descendo. 1 a 0 São Paulo. Olha aqui atrás para o goleiro Zete. Você viu dominando a jogada del campo. Diego Maradona. Pinheda. O 11, você viu? Bango. Pinheda. Boa bola, hein? Boa bola. Andrade chutando em cima do jogador Vitor do São Paulo. A bola vai sair pela linha de fundo. Escanteio para o time espanhol. Band Esportes e os grandes clássicos da história do futebol brasileiro. 1993, festa do título de campeão do São Paulo, título mundial. E veio Sevilha para colocar as faixas no tricolor do Morumbi. É que você está curtindo conosco. Não chegou a sair essa bola. KT. Vamos ver o contragolpe do São Paulo. Raí, está aberta a retaguarda espanhola. Vai Raí. Jogou com Palinha. Cafu de esquerda para fora. Mas duro do Cafu acertar o alvo, hein? Aí o KT, aí. Mas esse aí foi o Cafu que chutou, né? Ele ajeitou e chutou de perna esquerda. Olha aí. Ajeitou para a esquerda, chutou. E é impressionante esse lado direito do São Paulo. Além do Vitor, o Cafu é o inferno para qualquer lateral esquerdo do adversário, hein? São Paulo tem essa grande vantagem de ter 2 jogadores muito rápidos pela direita. Tinha, na verdade, na época, né? E lembrando mais uma vez que 2 titulares absolutos não estavam em campo. O Cerezo, que dava outra qualidade técnica ao meio campo, e principalmente o Miller, né? O Miller no ataque era um jogador fenomenal. É o São Paulo de Ronaldo Luiz. Dinho. 1 a 0 São Paulo. Lula é o camisa 14 do São Paulo, que entrou no segundo tempo na posição de Adilson. Olha o Lula. Dinho. Abertura aqui de Ronaldo Luiz. Palinha meteu essa bola. Está impedido. Não vale mais nada. Marco Bandeira, posição de impedimento do ataque São Paulino. Minutos de jogo. No segundo tempo, 1 a 0 para o São Paulo, gol de Raí. Aí trabalhando Bango. (33) a fase complementar, Bango.
Pinheda. Despegou a falta, favorecendo a representação do Sevilha. Agora o Maradona que ajeita essa bola para tentar chutar. Vamos para 35 na fase complementar. Esse ano de 93 era o ano que o Palmeiras preparava um timaço, né? É verdade. Aquela série invicta dele. Invicta, o Maradona, Zete. Invicta no aspecto negativo, né? É verdade. Porque o Palmeiras estava numa fila aí, o último título do Palmeiras tinha sido em 76. De 76 para 93, né? Já vão aí 17 anos, né? Iam 17 anos. Então o Palmeiras estava montando um time com a chegada do Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei Luxemburgo, na verdade, chegou em 94. Esse ano, em 93, no final do Campeonato Paulista, o Palmeiras perdeu para o São Paulo. O Palmeiras voltou, disputou a semifinal com o São Paulo ganhou, depois o São Paulo foi para Tóquio, na final voltou e foi campeão ainda, o São Paulo, do Campeonato Paulista. O Palmeiras só foi campeão em 94. Foi nessa época que começou a montar o time, mas já melhorou bastante. Não, deixa eu corrigir aqui, me enganei. Na verdade, em 92 é que o Palmeiras ainda estava na fila, perdeu para o São Paulo, foi quando entrou a Parmalat. Em 93 o Palmeiras quebrou a fila, ganhando o título paulista. Em cima de quem? Do Corinthians. Foi aquele famoso jogo do Zé Aparecido de Oliveira. O Palmeiras montou uma academia realmente sensacional e conquistou uma série de títulos. Hoje está aí voltando da segunda divisão para a primeira divisão do futebol de São Paulo. ...35 minutos de jogo na fase complementar. Você está curtindo conosco o amistoso internacional de 1993... entre São Paulo e Sevilha. São Paulo vai vencendo por 1-0. Bola de Palinha. Aí atrás Condinho. Ronaldo não acreditou muito. Chega o primeiro jogador espanhol. Saiu o Ronaldo, entrou o André. Palinha. O Cafu, pênalti. Discutível em Petri. Esse é um dos pênaltis mais claros que eu já vi em toda a minha carreira. Eu não sei que goleiro o Zé tá discutindo com o Wilton Zé da Costa. Um árbitro tem que marcar um pênalti porque realmente a falta aconteceu. E se não deu cartão amarelo, ficou barato, hein? Sem discussão, sem dúvida alguma, o Raí que vai cobrar. Tricolor pode fazer 2-0. Aí o Raí. Vai tomando posição o Raí. Ele já fez o primeiro a 31 minutos de jogo na etapa inicial, pode fazer o segundo agora. Hilton já está autorizando. O Zé no gol. Aí bateu o gol do São Paulo. Bateu com categoria, Raí faz 2-0 para o São Paulo. E vai abrilhantando mais a festa tricolor com o segundo gol de Raí. O goleiro caiu um pouquinho só atrasado, um pouquinho mais à frente. Mas quando o jogador bate com uma meia força, né? Não foi um chute muito forte, mas uma força suficiente para o goleiro, quando chegar, já chega atrasado,
é difícil realmente o goleiro fazer a defesa. E o Raí consegue fazer 2-0. Teve uma alteração no São Paulo também, a saída do Ronaldo Luiz, lateral esquerdo, e a entrada do André Luiz. O André Luiz nessa época aí tinha uns 17 anos. Era um jogador, ele é o André, magrinho, fininho, ele que foi revelado, na verdade, nos pequeninos do Jockey, lá com o seu Guimarães, que é um senhor que trabalha há muito tempo lá no Jockey, nos pequeninos do Jockey. Lá também revelou o Zé Roberto, que hoje está no futebol da Alemanha, o Pavãozinho, que é lateral direito de São Paulo, e outros jogadores também revelados pelo pequeninos do Jockey. Aí está o André Luiz, que passou recentemente pelo Corinthians. Saiu Cafu, entrou Elivelton no time do São Paulo. Mais uma alteração do treinador Tele Santana. Band Esportes mostrando para você os clássicos na história do futebol brasileiro. Vamos para 40 minutos. E a torcida do São Paulo faz a festa no grito de olé. Aí, Valber. A saúde do Vitor. Aí o público são paulino, 52 mil pessoas presentes ao estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, dia 27 de março de 1993. Está aí entrando Elivelton. Cafu sai aplaudido depois de uma grande jornada, sem dúvida alguma. O Elivelton, outro jogador muito rodado também depois dessa época, né? O Elivelton jogou na Ponte Preta, jogou no Cruzeiro, jogou recentemente no São Caetano. Me parece que até está ainda no São Caetano, não sei se foi liberado. Jogou no Corinthians, enfim, jogou no Palmeiras, como ponta esquerda. Recentemente estava jogando como lateral esquerdo. É um jogador muito rodado, Elivelton. Jogou na seleção brasileira também, no pré-olímpico, tomou aquela tijolada lá no Uruguai, no estádio, no Uruguai, não, no Paraguai, no Defensores del Chaco. ...40 minutos de jogo na fase complementar, 2-0 para o São Paulo. André entrou bem no time, hein? Aí vem ele, trabalhando com o Elivelton. Tentou voltar outra vez para o Elivelton, não deu. Os dois, Elivelton e André, entrando com muita vontade no jogo. Para convencer o treinador Tele Santana de novas oportunidades. Vamos para 42. 2 para o São Paulo, 0 para o Sevilha. Aliás, você está curtindo conosco os últimos instantes em São Paulo e Sevilha de 1993, na festa do título de campeão do mundo do São Paulo. Aliás, o André Luiz seria campeão do mundo no final de 93 como titular da lateral esquerda. Tem esse detalhe também. Bom jogador, sem dúvida alguma, André Luiz. Aí fez o primeiro do São Paulo na etapa inicial. E na segunda etapa, de pênalti, fez o segundo. 2-0. Marcos e Pinheda. Cardarral. Está querendo o seu golzinho de honra. Agora de Diego Maradona. Que bolão pro Andrade, está no meio da zaga do São Paulo. Está em Miló, Vitor. Olha o Diego Maradona. Foi na bola, sem dúvida alguma, entrada do jogador São Paulino. Elivelton. Sempre gostei desse jogador. Elivelton. Valber procura ajeitar aqui na direita. Lula foi com muita vontade para a linha.
Que toque do Raí para o Lula, hein? Não deu certo sair do campo. São Paulo briga pela posse da bola e fica com ela. Elivelton vai arriscar. A esquerda está livre. Ele abre aqui na esquerda. André Luiz. Sobrou com o Vitor. Dois a 0 para o São Paulo. Maradona. Entrou duro com o jogador do São Paulo. Dieguito não gostou muito não. O jogo segue. Aí do goleiro. Unzuê. A jogada aqui no lado esquerdo. Cardarral. Últimos instantes, 44. São Paulo está jogando. Na festa das faixas de campeão do São Paulo, o Tricolor consegue uma boa vitória de 2 a 0. É uma vitória merecida. O São Paulo foi o time mais organizado em campo. O Sevilha melhorou um pouco no segundo tempo, mas não o suficiente para incomodar o São Paulo. Teve alguns chutes do Maradona, teve uma bola na trave do próprio Maradona. Quer dizer, o Maradona foi a exceção desse time limitado do Sevilha. O São Paulo não jogou um bom primeiro tempo, o segundo tempo não tão bom, mas o suficiente para garantir essa vitória de 2 a 0. Só quem saiu vencendo mesmo foi o torcedor, que foi esse jogo, que certamente nunca mais vai esquecer, porque foi a primeira vez e única, né, que o Maradona jogou no estádio do Morumbi. Quem não viu esse São Paulo da década de 90 teve, através do Band Esportes, a oportunidade de acompanhar esse São Paulo que era campeão do mundo e que meses depois conquistaria o bicampeonato mundial. Cardarral para a equipe do Sevilha. Vai terminar o segundo tempo. O Diego Maradona, só bater. Demorou, quis forçar o pênalti. Quis arrumar a penalidade máxima, deu em nada. É o KT. Uma finta seca no jogador espanhol. Houve a falta. Já estamos por conta da arbitragem. Só tem um reparo a fazer na transmissão. Como é que não mostram o Tele Santana, né? É verdade. Poderiam ter mostrado o Tele Santana. Não era hábito na época. Não era hábito, infelizmente. Hoje, qualquer gesto do treinador está na televisão. Olha o Elivelton. André Luiz para fazer o cruzamento. Del Campo tirando. E aí, Vitor. Hilton José da Costa perde a bola, termina o jogo. 2 para o São Paulo, 0 para o Sevilha. 52 mil pessoas aplaudindo o amistoso internacional de 1993.